Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. Muita gente tem se perguntado qual o motivo para uma nova cédula de dinheiro de R$200 no Brasil. Essa é uma das questões que a gente vai lidar na entrevista de hoje, além dos impactos da economia aqui na região Alto Uruguai. Para isso, a gente está recebendo nesta entrevista de hoje o professor Luciano Alves dos Santos, ele que é mestre em Direitos Especiais, também especialista em Direito Processual, professor dos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis da URI Campus Erechim, também ministra cadeiras em curso de pós-graduação do Direito, Administração, Ciências Contábeis e também Odontologia. Atualmente ele é servidor público federal da Justiça Federal aqui de Erechim, onde é supervisor do Sejuscom, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e também Cidadania. Professor Luciano, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Muito obrigado. Tá certo. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, durante a pandemia muita gente acabou perdendo aquela fonte de renda fixa que tinha, né? Isso tem preocupado aí também, em decorrência, muitas vezes, dos estabelecimentos que precisaram ficar fechados em um período ou fecharam também aí totalmente, né? Acabaram com os seus negócios. A minha pergunta vai para o senhor, como o senhor avalia os cenários, impactos econômicos aqui na região Alto Uruguai? Sim. Bom, aqui na região Alto Uruguai, também, como no Brasil inteiro, né, nós tivemos, pela questão da pandemia, muitos fechamentos, conforme você já comentou, de empresas e de postos de trabalho. Algumas empresas se mantiveram, mas diminuíram o número de colaboradores. A tendência para os próximos meses a partir do momento que a pandemia vai cedendo, é que esses postos de trabalho sejam recuperados, mas não é muito certo, pelas pesquisas que se tem visto e pelo que eu tenho lido de outros lugares, né, se recuperar a quantidade de empresas que nós tínhamos tão logo. Tá certo. Muita gente, logo que começou a pandemia, começou a ir aos supermercados, realizar compras excessivas, muitas vezes, mas o senhor tem percebido que o poder de compra atualmente tem diminuído neste período de pandemia, ou será que o perfil dos consumidores acabou se modificando aí e a gente passou a ser mais cauteloso nas compras? Sim, nós temos várias situações, né, nesse momento de pandemia. Nós temos pessoas que não tiveram diminuição de renda, né, que mantiveram suas rendas, e essas tiveram, claro, um certo controle, né, isso com base em alguns dados que saíram no início da pandemia e agora, né? No sentido de que, assim, as pessoas no início pararam de gastar em restaurantes, não se via mais esses gastos em cartão de crédito. Restaurante, happy hour, essas coisas que eram comuns no dia, o almoço fora de casa, né, e passaram, né, como bem você falou, a estocar comida, estocar alguns remédios, né, nas primeiras semanas, não só nos primeiros dias, mas nas primeiras semanas da instauração da pandemia. Até que se observou que o comércio basicamente se manteve numa certa normalidade, né? As empresas se adaptaram, começaram as entregas, algumas empresas que estavam proibidas de funcionar no primeiro momento começaram a reabrir. Então agora a gente está no momento de um pouco mais de abertura, um pouco mais de facilidade de compra, uma certa retomada já da situação de normalidade. Porém, nós tivemos pessoas que perderam sua renda ou perderam parte de sua renda. Essas pessoas, sim, estão muito preocupadas e também estão preocupadas com a questão do auxílio emergencial, que nós estamos vendo ele já chegando ao final, né? E que nesse tempo em que ele existiu, até você tem dados interessantes que a miséria no Brasil, as pessoas que estavam abaixo da linha da miséria diminuíram e muito, né? Então, a tendência é que se esse auxílio acabar de maneira abrupta, aí sim haja de novo uma recessão, né, haja de novo uma diminuição das compras por parte das famílias, porque muitos perderam emprego, muitos que no início estavam lá recebendo, nós tivemos, né, conforme comentamos, famílias que tiveram pessoas que perderam os empregos, os seguros-desemprego estão terminando também nessa época, né, porque estamos há 5 meses de pandemia. Então,
a gente está chegando num momento que vai ser crucial. Talvez agora nós tenhamos o comércio, né, sofra um pouco mais nos próximos meses, se esse auxílio acabar, né, se fala na sequência em torná-lo Renda Brasil, em fazer com que esse auxílio se prorrogue por mais um tempo. Está em discussão isso agora, inclusive, para o próximo orçamento, que deve ser votado até 31 de agosto, né? Então, nós temos todas essas situações. E nós temos também pessoas que eu tenho observado que são mais criteriosas com os gastos, né? Muito embora não tenham tido diminuído, né, o valor que recebem no mês, mas ficaram com aquela coisa de eu preciso fazer poupança, né? O brasileiro é um povo que não tem a cultura da poupança, né? E que agora provavelmente muitos vão começar a ter, né? E não encontra o que o senhor está falando de talvez reservar um dinheiro a mais neste momento. Enfim, a questão do auxílio emergencial que o senhor citou muito bem vai de encontro à próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. Um dos motivos para o governo em criar essa nova cédula de dinheiro que a gente observa agora, os R$200, vai justamente justificando a questão de uma facilidade do pagamento do auxílio emergencial. A previsão do Banco Central, de acordo com os dados, é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 neste ano de 2020. Gostaria de pedir para o senhor quais são os pontos positivos e negativos na economia. Sim. Então, o Banco Central tem se manifestado a respeito disso por seus economistas, né? E esses economistas estão dizendo que esse aporte de dinheiro nada mais é do que a vinda de papel moeda por conta dessa situação que você referiu, de que as pessoas com o auxílio emergencial e também na questão do entesouramento, ou seja, que as pessoas pegam dinheiro e mantêm esse dinheiro em casa, com medo das situações que nós tivemos lá no passado, plano Collor, né? As pessoas ainda têm certo ressentimento dessa situação e muita gente preferiu ter seu dinheiro em casa. Isso demandou muito mais papel moeda do que normalmente se demandava no dia a dia no Brasil. Então, com isso, né, o Banco Central, né, como eu falei, alega com base nos seus economistas que ele só está tendo uma demanda que o mercado está solicitando e facilitando a logística também, né, da distribuição desse dinheiro. Inclusive, também vão ser impressas mais notas de R$100. Só que alguns economistas falam que isso pode ser, de alguma forma, perigoso, porque quando a gente coloca mais dinheiro, né, no mercado, e esse dinheiro não tem um certo lastreamento, né, não é mais aquele lastro antigo em base em ouro, em base em prata que se tinha das moedas, né, mas uma certa necessidade, né, se demanda mais dinheiro no mercado, isso pode gerar inflação, mas isso é uma coisa que nós vamos ver com o passar do tempo, até porque essa questão da inflação agora ela está um pouco mitigada, porque como a gente estava falando que as empresas estão vendendo menos, muitos estão fazendo mais promoções, os preços estão baixando, então a inflação pode ser mitigada e até um pouco mascarada nesse momento por conta dessa questão dos preços dos produtos baixando, mas não baixando porque está havendo uma acomodação de preço, mas sim porque o mercado está exigindo, porque senão as empresas não vendem. Tá certo. Para muita gente, como o senhor estava falando antes, a alternativa, quem sabe, da pandemia fez com que as pessoas guardassem mais dinheiro. Economizar neste momento, será que é a melhor escolha? E quais dicas o senhor pode deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas tenham mais consciência com o dinheiro que recebem? Sim, é bem importante nessa hora duas situações. As pessoas terem mais consciência dos seus gastos, né, cuidar melhor do seu dinheiro, né, se instruir na questão de investimentos e se instruir na questão de gastar, mas gastar com consciência, né. A questão do endividamento nessa hora ela é muito perigosa, porque não se sabe quanto tempo a nossa economia vai demorar para reagir, então dívidas de longo prazo nesse momento não são aconselháveis, mas uma coisa muito interessante que deve ser feita pela nossa população é consumir no comércio local, porque os empregos foram perdidos aqui e essa retomada de emprego ela só vai se dar se nós consumirmos no comércio local preferencialmente,
né, se gastarmos nas lojas daqui de Erechim, né, no comércio como um todo aqui, a tendência de recuperação, não só do Erechim, mas do Alto Uruguai como um todo, a tendência é que seja mais rápida. Então, acho que devemos sim guardar dinheiro, né, com parcimônia, com cautela, mas também devemos consumir, porque vai ser a forma de que essas empresas possam se recuperar, vai ser através do consumo. Tá certo. Muito obrigado, professor Luciano Alves dos Santos. As suas colocações, sem dúvida alguma, ajudaram muito aí o pessoal de casa a ter mais consciência com o dinheiro e saber um pouco como é que a economia vai se dar daqui a um tempo. Muito obrigado pelas suas colocações novamente, e a TV Bom Dia agradece a sua vinda, faz o convite novamente para que o senhor retorne outras vezes aqui conosco, seja dessa forma online, que a gente está fazendo entrevista durante a pandemia, ou em outro momento mais oportuno. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Para você que esteve nos acompanhando, a nossa live de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que para rever estas e outras entrevistas, basta acessar o site www.tvbomdia.com. Até a nossa próxima entrevista.